Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Caleb Elias de Carvalho Barbosa e esse é o canal Reforma e Teologia. Desde já, eu peço que deixe seu like e compartilhe o meu canal com seus amigos e conhecidos. E se você ainda não é um inscrito, eu peço que se inscreva e acompanhe o trabalho do meu canal. E esse é o 9º vídeo da série de vídeos intitulada A Misericórdia de Deus que nos assiste. Bom, o primeiro tópico que eu quero tratar aqui é a intensidade do pecado. Pois bem, vamos lá. De modo paralelístico, o rei Davi usa 4 termos para descrever a amplitude e intensidade da sua iniquidade. Cada um desses termos reflete a reação do pecador diante de Deus e dos seus mandamentos. Ao mesmo tempo, Davi quer ressaltar a grandeza do perdão de Deus ao que se arrepende genuinamente. 2. A iniquidade transgressiva. Vamos lá. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade, pesha em hebraico, que significa violação, transgressão, é perdoada, cujo pecado é coberto. Salmos 32:1. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Pesha. Novamente a palavra em hebraico, pesha. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmos 32:5. O termo traduzido como iniquidade, Salmos 32:1, quer dizer revolta ou recusa a se submeter a uma legítima autoridade, ultrapassando o limite estabelecido, cometer uma fraude. Êxodo 22:9. Segundo Reis 3:7, 8:20, Segunda Crônicas 21:8. Na concepção de quem comete iniquidade ou transgressão da lei de Deus, o que ocorreu foi uma libertação, uma revolta que escolheu um novo Senhor, que nada mais é do que seu ego, com suas inclinações para o mal, interesses espúrios e o objetivo de exaltar ou agradar a si mesmo. No caso do rei Davi, o pecado tomou o real controle da sua vida, fazendo com que fosse escolhido o ego dele como prioritário, em detrimento de qualquer outra relação de autoridade, Deus, de lealdade e amizade, Urias, senso de dever e honradez, reino e família, ou respeito e integridade de caráter, com relação a Batseba, mulher de Urias. Assim, o termo possui o sentido de rompimento de relacionamento, que consiste no conceito de abandono de compromissos assumidos. Uma violação intencional de uma regra ou mandamento, uma revolta.
Iniquidade, no Salmo 32, tem o significado de quebra proposital de uma aliança e, como consequência, de uma confiança depositada. É a subversão da lei de Deus. É como se a pessoa que comete iniquidade erguesse o punho contra o padrão estabelecido por Deus. É uma provocação explícita e aberta feita pelo ser humano ao Senhor. Esse termo possui uma utilização ampla, procedendo da esfera política. 2 Reis 1:1, 3:5, 7, 8:20, 22, 2 Crônicas 21:10, englobando a esfera jurídica e familiar. Davi, tendo poupado a vida do rei Saul, o mostrou a orla de seu manto, que havia cortado, falando: Não. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me atirares. 1 Samuel 24:11. Terceiro tópico: rebelião contra Deus. Todavia, esse termo tem concentração com intensidade mais elevada na rebelião contra Deus. Mediante o profeta Isaías, o Senhor se refere dessa maneira à nação de Israel. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Livingstone escreve: o sentido predominante de Pesha é o de rebelião contra Deus e a aliança contra a lei e a aliança de Deus. E, por conseguinte, o termo é um substantivo coletivo que denota a totalidade de iniquidades e um relacionamento fraturado. Esse ato, fecha aspas, né, da citação dele, esse ato faz com que haja um rompimento entre Deus e o homem. Sem muito percebermos, a transgressão consiste em ser um peso sobre nós. Esse é o juízo condenatório do Senhor. A terra cambaleará como um bêbado, e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. Isaías 24:20. E essa é a confissão da nação de Israel. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Note a palavra transgressões no versículo 12 do capítulo 59 de Isaías. A palavra em hebraico é
né? Aparece novamente na Bíblia Pesha. Então, mais uma vez aparece a palavra em hebraico Pesha. Prosseguindo. O rei Davi tem em sua mente a consciência de ter o seu pecado continuamente presente diante dos seus olhos. O sentimento de culpa o destrói, pois eu conheço as minhas transgressões, Pesha, e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 51:3. A violação do mandamento ou quebra da lei de Deus não é simplesmente um ato isolado. O seu desejo está arraigado no coração do homem. O pecado não está simplesmente no lugar aonde se vai, ainda que certos lugares façam o desejo pecaminoso ter mais estímulo. Mas o ser humano o leva consigo, para onde vai e aonde está. Aonde estiver um ser humano, ali estará alguém que foi corrompido e afetado pelo pecado de Adão e que está sujeito a pecar. O próprio rei Davi reconhece que o intento de transgredir se encontra no coração do homem ímpio. E ele alimenta isso no seu coração ou mente, centro vital do ser humano. A transgressão reflete a ausência do temor a Deus. Há no coração, leb, palavra em hebraico para coração é leb, do ímpio a voz da transgressão, pesha. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Salmos 36:1. A soberba é fonte da iniquidade. O rei Davi, no início, se sentia com segurança, acreditando exercer completo controle sobre a situação. Ele julgava ter um plano perfeito e que não teria de prestar contas a ninguém. À medida que as circunstâncias iam se apresentando, ele concebia um plano B, um plano C e quantos outros ele julgasse necessários. Ele de fato se revoltou contra o Senhor. A soberba o dominou em seu coração. Já que Urias não havia cedido ou feito a vontade do rei Davi, então Davi concebeu e julgou que o melhor era fazê-lo morrer. Ainda pensou ainda pensou fazê-lo morrer pelas mãos dos inimigos em uma guerra. Nada mais natural. Afinal de contas, quantos não morrem durante uma guerra? Davi fez suas cogitações baseado em seu intento de concupiscência. No Salmo 19, o rei Davi faz uma súplica ao Senhor. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Salmos 19:13. Sempre existe o perigo de nos sentirmos muito seguros ao nos julgarmos autossuficientes ou que somos capazes por conta própria, sem a orientação e auxílio de Deus, de determinar como vamos agir. Ou seja, as armadilhas e quedas múltiplas já estão preparadas contra nós mesmos. A queda de alguém se aproxima quando essa pessoa se julga segura para fazer o que deseja, cedendo às tentações e vontades e querendo agir independentemente da palavra do Senhor. No Salmo 51, o autor confessa que tem conhecimento das suas transgressões. Compadece-te de mim, ó Deus,
segundo a tua benignidade. Resed. A palavra em hebraico, resed. Resed ou eu acredito que seja reset, mas enfim, eu posso consultar no dicionário depois, não é? Também numa forma de pronunciar a palavra, mas enfim, continuando. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, pecha. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 51, 1 e 3. O caminho da iniquidade é uma loucura que nos faz sofrer. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão, pecha, e por causa das suas iniquidades serão afligidos. Salmo 107, 17. Todavia, quando se está dominado, enlaçado pela iniquidade ou transgressão, não se percebe antes, se vê sempre além, um outro passo para a execução dos seus planos. A iniquidade nos enlaça. É no exercício de uma suposta liberdade que muitos estão prestando um verdadeiro serviço ao pecado que tem domínio de modo cada vez mais intenso nas suas mentes, e se manifestará mediante palavras ou ações, enlaçando. Vamos lá. Provérbios, capítulo 10, verso de número 19. No muito falar não falta transgressão, pecha, mas o que modera os lábios é prudente. Pela transgressão, pecha, dos lábios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Provérbios, capítulo 12, verso de número 13. Na transgressão, pecha, do homem mau, há laço, mas o justo canta e se regozija. Provérbios capítulo 29, versículo 6. Quando a iniquidade prevalece mediante as ações que violam os mandamentos de Deus, parecendo não existir a justiça, é necessário que os cristãos sejam pacientes e se firmem na verdade da palavra de Deus, para não correrem o risco de serem seduzidos e caírem na tentação do diabo. O destino dos que praticam iniquidade é claro na Escritura. O Senhor exerce pleno domínio sobre tudo. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Provérbios 29, 16. Pode parecer que é demorado, todavia, o caminho da iniquidade é de autodestruição.
é pelo pecado que quem o comete perecerá. Quanto aos transgressores, pecha, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Salmos 37, 38. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão, pecha, e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Salmos 107, 17. Assim, o salmista suplica ao Senhor para que o livre das suas iniquidades. Livra-me de todas as minhas iniquidades, pecha. Não me faças o opróbrio do insensato. Salmos 39, 8. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Pecha. Salmo 51, 1. O antídoto que a palavra de Deus nos ensina contra a iniquidade ou injustiça é a perseverança no seu reto caminho. É por meio do profeta Oséias que o Senhor faz a convocação do povo de Israel ao arrependimento. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Oséias 14, 9. O que comete iniquidade não sabe como andar pelos retos caminhos. Ele aprecia a ventura do pecado. Por ele portar o pensamento de pecar, ele tende a rejeitar o que é bom, justo, puro e reto. O rei Davi, então, faz a súplica ao Senhor: livra-me de todas as minhas iniquidades, pecha. Não me faças o opróbrio do insensato. Salmos 39, 8. Na sua velhice, Davi clama pela misericórdia divina. Não te lembres dos meus pecados. Ratan A. Ou Ratan A. Eu não sei como é que se pronuncia direito uma palavra aí. No original em hebraico. Ela foi transliterada durante no versículo recitado, né, que eu estava digitando, mas eu não sei ao certo totalmente como se a pronuncia. É Ratan e tem um outro A depois da palavra, mas enfim. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões, pecha. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, resete, por causa da tua bondade, ó Senhor. Salmos 25, 7. Tem umas palavras que mesmo em hebraico, né, tem umas palavras, uns termos da língua hebraica que mesmo pronunciadas
na escrita da nossa língua são meio complicadas. Mas enfim, prosseguindo. Todas as vezes que de maneira consciente e deliberada um cristão transgride a lei de Deus ou não cumpre a sua palavra, ele comete iniquidade, transgressão. A revolta é cometida contra Deus, que dá sua instrução através de sua revelação proposicional. Assim, quando há o sentimento de culpa no cristão ou servo de Deus, há o sinal da manifestação amorosa do Senhor para com ele. É necessário reconsiderar o caminho que estamos trilhando, confessar nossas transgressões e clamar pelo perdão do Senhor. Em casos assim, o perdão de culpa é o sinal da graça. Davi possuía plenamente entendimento da sua iniquidade. E justamente por isso, ele não utiliza eufemismos para amenizar a gravidade dos seus pecados. Ele sabia que ele conscientemente e deliberadamente se revoltou contra Deus e a sua lei. O pecado sempre é ou consiste em ser alguma iniquidade, injustiça, revolta contra algum preceito bíblico ou do Senhor. É por essa razão que todo pecado é primeiramente contra Deus, ainda que envolva outra pessoa. A ofensa de alguém sempre envolve o mandamento de Deus, visto que sempre é ou envolve uma quebra do mandamento do Senhor. Os preceitos de Deus abrangem todas as relações humanas. Por ser soberano sobre tudo, exercendo autoridade sobre cada aspecto da realidade, a sua vontade revelada ou preceptiva é que o ser humano, aquele que foi criado à sua imagem, realize todas as obras que ele estabeleceu em sua palavra. O pecado é a deformidade na criação feita à imagem e semelhança de Deus, a deturpação do padrão de justiça estabelecida por Deus. 4. Quarto e último tópico: o método divino. Na sua palavra, o Senhor usa um método triplo para lidar conosco. Primeiro, realça o nosso pecado a partir da santidade dele, deixando claro que todo pecado que cometemos é uma ofensa a ele, o oposto da sua santidade ou distinção moral. Evidencia as consequências inerentes ao pecado como resultado do domínio exercido por um Deus justo que não é indiferente ao mal moral. Terceiro, nos chama ao arrependimento dos nossos pecados, confissão e reestruturação do que descumprimos ou violamos, mostrando que seu aprazo é nos dar perdão pela graça, nos reeducando espiritualmente. A misericórdia divina propicia o perdão. Calvino declarou certa vez: quando o pecador se apresenta perante o trono de misericórdia, com sincera confissão, ele encontra a reconciliação divina à sua espera. A santidade que é proposta na palavra do Senhor para seus servos consiste na harmonia da sua vida e atuação com a beleza da santidade eterna e divina declarada na sua revelação, e perfeitamente em Jesus Cristo. Todavia, o pecado nos deformou, mas é pela misericórdia de Deus que nos assiste que somos restaurados em Cristo. Bom, eu espero que tenha gostado do vídeo e que Deus te abençoe, que use esse vídeo para te edificar
né? Edificar espiritualmente a sua vida, te edificar intelectualmente. E eu peço, por gentileza, que curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E caso você ainda não seja um inscrito no meu canal, se inscreva e acompanhe o meu trabalho, os conteúdos postados nesse canal. Pois bem, é isso e até o próximo vídeo. A graça e a paz do Senhor Jesus.